o chá de bebê da sua irmã é a prioridade da família. Não podemos ir ao seu casamento, disse minha mãe. Eu respondi, tudo bem. Eles não tinham ideia de que eu era dono de uma vila à beira-mar em Maui, avaliada em $2 milhões. Quando viram as fotos da cerimônia, ficaram sem ar. Recebi 101 chamadas perdidas. Meu nome é William, tenho 36 anos, sou o mais velho, o quieto, aquele que organiza toda a papelada porque entende de números. Sou banqueiro. Leio contratos de empréstimos por diversão, faço orçamentos coloridos e tenho uma relação quase doentia com planilhas. Na minha família, isso significa apenas uma coisa: sou o caixa eletrônico ambulante. Meu pai me chama de responsável, minha mãe de confiável. Minha irmã mais nova, Hannah, me liga quando o saldo dela chega a $1.247 e o aluguel vence amanhã. Meu irmão mais novo, Jake, me liga quando o plano de negócio dos sonhos está quase pronto e precisa de $8.000 até sexta-feira. Então, quando começou o planejamento do meu casamento, me esforcei ao máximo para facilitar tudo. Escolhi uma data que não coincidia com feriados, dei um ano de antecedência para todo mundo e até me ofereci para pagar as passagens dos meus pais, se fosse necessário. 2 semanas antes da cerimônia, liguei para minha mãe só para confirmar. Eu estava no escritório, olhando para a tela cheia de fluxos de caixa corporativos, tentando não pensar nos lugares da mesa. Ela não disse olá. O chá de bebê da sua irmã é a prioridade da família. Não podemos ir ao seu casamento, repetiu minha mãe. Calma. Definitiva. Olhei para o telefone como se ele tivesse falado errado. É no mesmo final de semana? Perguntei. Virou no mesmo final de semana. Acontece. Você sabe como isso é importante para Hannah. Primeiro vem o bebê, precisamos apoiá-la, entendeu? Não seja dramática, William. Vamos mandar um presente. Tudo bem, respondi. Engoli o resto todos os discursos que ensaiei desde os 12 anos sobre sempre ficar em segundo lugar. Não discuti. Não implorei. Não expliquei depósitos, fornecedores ou o jeito silencioso com que minha noiva, Mara, olhava para a linha vazia sob a mesa da família. Acabei de desligar, virei o telefone com a tela para baixo e respirei. Do outro lado da mesa, minha assistente espiou. Tudo bem, família? Perguntei. Queria poder dizer que chorei. Não chorei. Fiquei completamente imóvel, como o mercado prestes a entrar em colapso. No grupo da família, Hannah mandou: o chá de bebê vai ser adorável. Tema: Pequeno Sol. Todo mundo pode trazer um livro em vez de cartão? Papai reagiu com confetes, mamãe mandou 3 corações. Ninguém mencionou meu casamento. Eu não digitei nada. Já tinha decidido como lidaria com aquilo. Eles pensaram que eu imploraria, que negociaria. Não tinham ideia do que eu havia planejado, e nem faziam ideia de onde iríamos nos casar. Eu apenas deixei as bolhas de digitação sumirem. Não me tornei o caixa da família da noite para o dia. Começou pequeno. Aos 18 anos, consegui meu primeiro estágio em um banco regional. Meu salário ia para gasolina, livros e um fundo para comprar uma casa que era a forma de mamãe dizer mantemos a casa em ordem, sem as guloseimas que você não podia comprar. Quando as taxas de torcida de Hannah venciam, eu me oferecia. Quando a viagem da equipe de Jake precisava de um depósito, eu ajudava. Quando me formei, já não era caridade. Era expectativa. Família cuida da família, dizia papai, o que, de alguma forma, significava que eu cuidava de todos e todos cuidavam de opinar. Quando entrei no setor de empréstimos comerciais, os números aumentaram. E os pedidos também. Ajudei a refinanciar a casa quando as horas de papai foram cortadas. Assinei como fiador no último semestre de Hannah quando ela mudou de enfermagem para comunicação porque os estágios clínicos eram cruéis. Paguei a segunda tentativa de Jake com uma loja de e-commerce que vendia café importado que ele nem bebia. Quando deu errado, ele culpou o frete. Sempre que eu hesitava, mamãe encontrava uma frase que envolvia culpa e seda: você é abençoado, William. Nem todo mundo tem o que você tem. Você deve isso aos seus irmãos. O que eu tinha? Um estúdio com uma mesa que balançava e um carro que só pegava na segunda tentativa.
O que eu tinha era disciplina para dizer não à torrada de abacate e sim ao IAS. Eu não era abençoado. Eu era entediante. Bancos adoram pessoas entediantes. Alguns anos depois, fui promovido. Mudei para um escritório maior, com paredes de vidro e uma planta que eu mantinha viva só com lembretes. Comecei a fazer consultorias paralelas, totalmente legais, todas declaradas, para ajudar pequenas empresas a estruturarem suas dívidas corretamente. Pagava bem. Eu não postava nada sobre isso. Na verdade, eu não postava nada. Minha família assumia que meu salário era propriedade pública. Hannah começou a namorar um cara chamado Kyle, colecionador de tênis e de cheques sem fundo. Eles se casaram depois de um ano turbulento. Ele perdeu o emprego 2 vezes. Cada crise deles acabava na minha caixa de entrada. Will, você pode cobrir o aluguel este mês? Pagaremos de volta quando cair o imposto, Hannah mandava mensagem. O imposto nunca caía para eles. Eles apenas passavam raspando e seguiam em frente. Tentei estabelecer limites. De verdade. Enviava planilhas, sugeria orçamentos, comprei para Hannah um livro sobre passos pequenos e bola de neve financeiro. Ela disse que era condescendente. Na primavera passada, papai me ligou da concessionária. Encontramos um SUV confiável para sua irmã, disse com a voz animada. Estamos um pouco curtos para a entrada. Só $4.000. Considere como seu presente para o bebê. Já mandei o carrinho e um ano de fraldas. Respirei fundo. Dinheiro é só uma ferramenta, filho, disse ele. É minha ferramenta, respondi, e ele desligou. 3 dias depois, descobri que meu nome estava no empréstimo de qualquer jeito. Papai conhecia um cara. Meu score de crédito despencou. Congelei meus relatórios e liguei para o banco. Foi um caos. Conseguimos resolver em uma semana. A conversa com mamãe foi a pior parte. Você está deixando tudo feio, ela disse. Precisávamos de uma solução. Você cometeu fraude, eu disse. Palavra forte, respondeu ela. Família não processa família. Eu não processei. Parei, porém, de visitar nos domingos. Então veio o casamento. Mara e eu estávamos juntos há anos. Ela é a pessoa mais calma que conheço, professora de matemática que adora segundas chances e café barato. Ela me observava carregar minha família como se fosse um segundo emprego e nunca disse deixa eles. Ela apenas me trazia de volta aos números. Qual é o padrão? Ela perguntava, e eu mostrava meu livro de pagamentos como se fosse um monitor cardíaco, disparando toda vez que Hannah mandava mensagem. Mantivemos o casamento simples, lista de convidados pequena, sem drama. Meu único pedido para a família era confirmação de presença pontual e 0 pedidos de dinheiro. A semana do chá de bebê se aproximava. Primeiro, era o final da primavera. De repente, era o fim de semana do meu casamento. Hannah postava painéis de cores pastéis e uma torre de cupcakes. Mamãe escreveu, o dia da Hannah vai ser mágico. Quando eu educadamente apontei a data, ela respondeu, casamentos podem ser marcados a qualquer momento. Bebês são especiais. O bebê não nasce em 3 meses? Perguntei. Exatamente, disse ela, como se tivesse vencido uma partida de xadrez. Depois disso, o grupo da família ficou em silêncio sobre o meu casamento, exceto pelo comentário de Jake. Irmão, se você fizer ao vivo, manda o link. Vamos assistir entre os jogos. Papai acrescentou, estaremos presentes em espírito. Olhei para a coluna da família vazia no nosso plano de assentos e me senti idiota por me surpreender. Enquanto isso, os pedidos de dinheiro não diminuíam. Hannah queria um chá de bebê premium, com lembrancinhas personalizadas, instalações de balões e fotógrafo. Ela me enviou uma lista intitulada Como você não pode trazer uma torta, com preços anexados. Mamãe completou com uma nota de voz. William, não seja mesquinho. Você ganha 6 dígitos. Não é nada para você. E pense na imagem. Um banqueiro que não apoia o bebê da irmã. Quase ri. Imagem. Na semana antes do casamento, meu cartão disparou um alerta de fraude.
Alguém tentou adicionar um usuário autorizado na minha conta pessoal. Adivinha qual e-mail estava no pedido? O de Kylie. O banco detectou, cancelou e perguntou se eu reconhecia o número de telefone. Reconheci, Anis. Respirei fundo, olhando para o teto. Queria acreditar que fosse um engano. Não era. Liguei. Ela atendeu no viva voz, com barulho de festa ao fundo. O quê? Disse. Você tentou colocar o Kylie no meu cartão. Relaxa, disse ela. Nem funcionou. E mamãe disse que não sou seu banco, eu disse. Ela deu um escárnio. Você nem estaria onde está sem a gente. Aquela frase, o mito da família, como se as necessidades deles tivessem me moldado, e agora eu lhes devia juros para sempre. Disse a ela que os veria no casamento se mudassem de ideia. Ela me contou que o estande de fotos do chá de bebê ia ser incrível. Desligou para escolher fontes com glitter. Eu fiquei em silêncio. Mara colocou a mão no meu ombro. O que você quer fazer? Nada, disse eu. Não com eles. E nós? Perguntou ela. Nós? Finalmente sorri. Tudo. O ponto de ruptura não aconteceu por telefone. Aconteceu numa cozinha alegre, com toalhas amarelas e uma tigela de limões falsos. Eu tinha passado na casa dos meus pais para deixar o programa do casamento, uma cortesia. Encontrei a linha de montagem do chá de bebê, pequenos potes de mel com tags "Oh Baby". Papai não levantou o olhar. Mamãe sim. Se você veio pedir desculpas, eu aceito, disse ela, como se eu tivesse feito algo. Por quê? Perguntei. Por complicar as coisas. Deixei os programas no balcão. Vim deixar isso aqui e deixar uma coisa bem clara, disse. William, ela falou, com a voz doce como uma faca de açúcar, agora não é a hora. É exatamente a hora, respondi. Hannah entrou, uma mão na barriga, a outra no celular. Se você não vai trazer o bar de mimosa, pelo menos não estrague o clima. Ri. Saiu ríspido. Certo, ela revirou os olhos. Por que você está assim? Não é culpa nossa se você escolheu um final de semana que não funcionava. Eu te dei a data há um ano. A vida acontece, disse minha mãe, já entediada. Eu tirei minha pasta. Sim, eu trouxe uma pasta. Sou uma pessoa sem fundos que traz recibos. Deslizei um livro de registros impresso pelo balcão. Datas, valores, anotações, Venmo, cheques, transferências bancárias, 7 anos de tudo isso. Aqui está tudo que eu paguei por essa família, disse. Pagamento da casa durante a licença do papai. Mensalidades atrasadas. Aluguel do Jake quando ele foi despejado. Conta médica da Hannah em 2021. Passagens para o último Natal. Entrada surpresa do SUV que, de alguma forma, usou meu crédito sem pedir. O empréstimo do negócio de café. As tarifas de cheque especial que ninguém nunca viu. O maxilar do papai se apertou. Mamãe não tocou no papel. Isso não é justo, ela disse. São fatos, respondi. E aqui vão mais 2. 1. Eu não vou mais financiar nada que eu não tenha escolhido pessoalmente. 2. Se você ou seus maridos tentarem se adicionar a qualquer uma das minhas contas de novo, vou registrar boletim de ocorrência. Isso inclui você, Hannah. Isso inclui você, papai. Você não faria, disse ele. Eu faria, respondi calmamente, porque não sou seu tomador de empréstimo. Sou seu filho e estou me casando. Hannah bufou para aquela professora que faz TikTok sobre frações. Amanhã, disse eu, e, independentemente do que vocês acham do trabalho dela, ela é a única pessoa nesta sala que não me tratou como um cartão de débito. Silêncio. Então mamãe pegou o livro de registros com 2 dedos, como se estivesse sujo. Quer um prêmio? Quero limites. Quer controle? Ela retrucou. Sempre quis, disse eu. Isso é você nos punindo porque o dia da sua irmã importa mais agora. O dia da sua irmã, ecoou Hannah, como um coro. Coloquei minhas chaves no bolso. O meu casamento importa. E se vocês escolherem não estar lá, é uma escolha que vocês terão que viver. Não eu.
A boca da mamãe se achatou. Você vai se arrepender disso. Não vou, disse eu. Mais uma coisa, parem de dizer para as pessoas que não podem viajar. Eu me ofereci para pagar suas passagens meses atrás. Não para, ela começou, e parou. Seus olhos faiscaram, calculando. Ela não sabia onde o casamento realmente seria. Nenhum deles sabia, porque eu nunca escrevi a localização no grupo da família. Enviei os convites pelo correio, com todos os detalhes. Old school. Eles nunca abriram os envelopes. Hannah balançou o celular. É só mandar o link da transmissão ao vivo. Não vai ter, respondi. Papai empurrou a cadeira para trás. Então é isso. Você está nos cortando na semana do seu casamento. Estou cortando o acesso à minha carteira, disse eu. Sempre tiveram acesso a mim. Só não usaram. Saí ao som da tesoura cortando fitas. Ninguém me seguiu. Dirigi para casa, lavei as mãos de mel e glitter, e mandei uma última mensagem no grupo. Os detalhes da viagem estão no envelope que enviei há 6 meses. Vocês ainda podem vir, se quiserem. Por favor, não me contatem no dia do casamento. Ninguém respondeu. Em menos de 1 hora, Hannah postou um bumerangue de cupcakes amarelos com a legenda: Família de verdade aparece. Mamãe comentou: com certeza. Papai colocou um joinha. Coloquei meu celular no modo não perturbe e comecei a fazer as malas. Voamos 3 dias depois. Se você está se perguntando por que eu estava tão calmo, é porque o plano não dependia deles. O local não era um salão de hotel na nossa cidade. Nem sequer ficava no continente. 5 anos atrás, depois de uma promoção difícil e um bônus que parecia surreal, comprei uma propriedade que a maioria das pessoas da minha idade nem visitaria, exceto como papel de parede, uma vila à beira-mar em Maui. 2 quartos, varanda em volta, um pedaço de céu que parecia pintado de novo toda manhã. Não foi impulso. Foi matemática. Alavancagem com juros baixos, aluguel de alto rendimento cobrindo os custos, estratégia fiscal que meus colegas ainda zoam no happy hour. Nunca contei à minha família, não porque estava escondendo, mas porque no momento em que eu compartilhasse, tudo se tornaria coletivo, e eu seria perguntado quantos parentes poderiam aparecer por uma semana durante a alta temporada. Mara sabia. Meus amigos mais próximos sabiam. Minha família não. Então, quando minha mãe disse que o chá de bebê era prioridade e que não poderiam ir, eu não contei que a cerimônia seria ao pôr do sol, com o Pacífico literalmente aplaudindo nas rochas atrás de nós. Não contei que o oficiante seria o antigo mentor da Mara, nem que receberíamos 20 pessoas na varanda com flores frescas, votos descalços e um ukulele que fazia até o velho ceticismo do Jake na minha cabeça se calar. Chegamos na quinta-feira. Na sexta, nossos amigos já haviam enchido a cozinha de flores. Os pais da Mara choraram, lágrimas de felicidade, ao verem a vista. Eu grelhei maí-maí com um avental que dizia: churrasco de banqueiro na temperatura certa. Ensaiamos rindo. Ninguém praticou olhar para as cadeiras vazias. No sábado, acordei com uma dúzia de mensagens pensando em você e uma da Hannah, uma selfie com um arco de balões, tema sol. Queria que você estivesse aqui para ver, escreveu, como se não tivesse ideia do que aquele dia significava. Eu não respondi. Às 17h47, Mara saiu com um vestido simples, cabelo preso, e olhos que tornavam respirar opcional. O céu ganhou uma cor que não tem nome, a não ser que você trabalhe em lojas de tinta. Dissemos nossos votos com areia sob os pés. Nossos amigos aplaudiram e choraram. O oceano fez o que sabe fazer. Durante o jantar, minha amiga Elise tirou fotos. Ela é fotógrafa e não usa a palavra conteúdo. Capturou a vila como se fosse uma revista, por acaso. Depois dos brindes, nos enviou algumas fotos pelo airdrop. O beijo emoldurado pelas palmeiras. Mara rindo nos degraus. Eu carregando ela pela porta, com o oceano desafiador atrás de nós. Postamos 3 fotos. Sem legendas, só imagens. Não marcamos a localização. Nossos amigos fizeram isso por nós nos stories deles. Na hora da sobremesa, o grupo da família, que estava silencioso do meu lado há dias, começou a brotar pontos vermelhos como se fosse uma erupção. Eu não abri.
Coloquei o celular numa gaveta e dancei com minha esposa. Às 22h36, Elise sussurrou. Você vai querer ver isso. Mostrou o celular. O story do Instagram da Hannah não eram mais cupcakes. Era uma gravação da tela com nossas fotos. Ela havia dado zoom na água e escrito: onde é isso? Mamãe comentou em um repost de um primo. Isso é um resort? Por que ele não nos contou? Papai me mandou mensagem. Me liga agora. Não liguei. Arrumamos tudo, guardamos as sobras na geladeira e sentamos nos degraus ouvindo o oceano tomar decisões. Por volta da meia-noite, cedi e chequei o celular. 101 chamadas perdidas. Mensagens de voz empilhadas como livros que você nunca planejou ler. Mamãe, papai, Hannah, tias que eu não ouvi há anos. As palavras se misturavam nas prévias. Inacreditável. Como você pôde? Sua avó ficaria. Estamos convidados para after party? Isso é cruel. Por que você está escondendo dinheiro? Quem pagou por isso? Você sempre acha que é melhor que nós. Fez sua mãe chorar. Mara me olhou. Eu olhei de volta, cansado. O que você quer fazer? Ela perguntou. Escovar os dentes, disse eu. Ela sorriu. Movimento de banqueiro. Dormimos com as janelas abertas. O ar da noite cheirava a sal e flores. Pela primeira vez em meses, meus ombros relaxaram. Manhã. Café na varanda. O celular ainda fervia de chamadas perdidas. Escutei uma mensagem da mamãe, porque não sou feito de pedra. A voz dela estava tensa. William, você nos envergonhou. As pessoas estão perguntando de onde você tirou dinheiro para isso. Você não pode ostentar riqueza e excluir a família. Sabe como isso nos faz parecer? Me liga imediatamente para que possamos explicar que você foi impulsivo e não pensou direito. Eu ri alto. Impulsivo. Depois veio o papai. Filho, te criamos melhor que isso. Hannah está arrasada. Você poderia ter feito a coisa certa e feito o casamento em algum lugar normal, onde sua família pudesse participar. Você colocou sua irmã em uma posição terrível. Então, Hannah continuou, você tem feito o papel de rica enquanto nós nos viramos. Uau! Espero que seu oceano te aqueça quando você não tiver família. Eu digitei uma única mensagem no grupo e enviei. Enviei os convites com todos os detalhes há 6 meses. Vocês escolheram não vir. Também tentaram acessar minhas contas sem permissão. Isso termina agora. Por favor, não me contatem até que possam pedir desculpas sem desculpas. As respostas chegaram como pequenos pássaros cinzentos. Os primos começaram a mandar mensagens privadas. Cara, isso é épico. Parabéns. Uma tia escreveu em privado. Orgulho de você. Não deixe que eles distorçam a situação. Ah, e aquela água. Uma das amigas da Hannah, alguém que me observava silenciosamente pagando as contas por anos, me mandou um print das mensagens privadas da mamãe reclamando que eu a havia surpreendido. Eu não respondi. Não expliquei a matemática, a hipoteca, a renda do aluguel, nem como passei meus 20 anos dizendo não para férias para poder dizer sim a isso. Não contei que a vila não era para ostentar. Era a primeira coisa que eu comprava inteiramente para mim. Ao meio-dia, papai finalmente escreveu. Estamos indo. Qual é o endereço? Sem ponto de interrogação. Mara apertou minha mão. Você quer que eles venham? Perguntou. Imaginei-os na varanda, beliscando os cantos da nossa felicidade, perguntando quanto custou tudo enquanto fingiam que não estavam perguntando. Imaginei mamãe posando com a vista como se tivesse conquistado aquilo. Imaginei Hannah exigindo um novo chá de bebê de frente para o oceano. Não, disse eu. Quero silêncio. Digitei. Estamos em nossa lua de mel. Por favor, respeitem isso. Ele respondeu com um joinha. Mamãe mandou inacreditável. O dia aconteceu sem as sombras deles. Nadamos. Tiramos cochilos. Comemos frutas que tinham o sabor que a cor laranja deveria ter.
De vez em quando, o celular vibrava com a opinião de alguém. Eu desliguei. De volta para casa, algo mudou. Papai me mandou mensagem uma semana depois, menos altivo. Precisamos falar sobre algumas contas. As coisas estão apertadas. O velho ritmo. Sugestão indireta. Eu enviei o número de um consultor financeiro. Ele respondeu: Então, você está abandonando sua família. 2 dias depois, um primo me contou que o chá de bebê terminou em discussão. Hannah descobriu onde estávamos por um repost de alguém. Ela confrontou a mamãe sobre ter escondido a viagem. Mamãe disse: William deveria ter nos contado. Papai culpou a influência da Mara. Kylie perguntou se a casa era uma timeshare, num tom que deixava claro que ele havia pesquisado sobre hipotecas e não aprendeu nada. O universo se reorganizou sem nenhum esforço meu. Mara e eu fomos ao cinema numa terça-feira pela primeira vez em meses. Sentei no escuro, segurei a mão dela e senti uma leveza estranha e nova. Eu esperava tristeza. Recebi alívio. Senti falta da ideia de uma família que eu nunca tive de verdade. As famílias reais estavam ocupadas tentando descobrir quem culpar agora que o caixa eletrônico tinha um aviso, fora de serviço. Eu costumava pensar que a combinação certa de presentes, resgates e paciência faria minha família me enxergar. Achava que, se eu continuasse aparecendo, eles viriam ao meu encontro. Esse era meu erro de cálculo. Eu tratava o amor como um empréstimo que seria amortizado se eu alimentasse com pagamentos suficientes. Não é assim. Amor não é dívida. É escolha. Também costumava pensar que partir seria como bater a porta. Não foi. Foi como fechar uma aba que vinha atualizando o drama automático há anos. O navegador ainda existe. Só não estou clicando nele. Uma semana depois que voltamos, sentei com uma caneta e escrevi cartas. Não e-mails, não mensagens. Cartas, uma para mamãe, uma para papai, uma para Hannah, uma para Jake. Simples, diretas, sem metáforas, sem raiva. Escrevi que os amava, e que amor não era limite de crédito. Escrevi que não cobriria mais contas, depósitos, emergências ou pontes temporárias. Escrevi que qualquer tentativa de acessar minhas contas significaria boletim de ocorrência, não reunião de família. Escrevi que estava aberto a um relacionamento baseado em respeito, e não em transferências de saldo. Escrevi que pedidos de desculpa precisavam reconhecer que estavam errados, sem mas. Escrevi que, se precisassem de ajuda para encontrar recursos, eu enviaria links uma vez. Enviei as cartas e liguei o celular novamente. A primeira ligação que atendi foi da tia Rosa. Vi as fotos, disse ela. Eu chorei. Não por causa da vista. Mas porque você finalmente parecia encaixado na sua própria vida. A segunda mensagem veio do pai da Mara. Orgulho de você, filho, disse ele. E isso preencheu um espaço que meu próprio pai nunca havia preenchido. No dia seguinte, Hannah postou um story, um meme mesquinho sobre dinheiro mudar as pessoas. Eu não respondi. Jake mandou mensagem. Bom trabalho. Respondi. É, você. Ele respondeu. Estou tentando. Aquele estou tentando dizia mais do que tudo que ele havia pedido em anos. Talvez uma pessoa decida se desligar da máquina da família. Talvez não. Esse não é mais um item que eu coloco no orçamento. A vila. Voltaremos lá no próximo verão com amigos. Não para provar nada, porque eu gosto de acordar com o som de um planeta que continua girando mesmo quando os grupos de mensagem explodem. Vamos grelhar peixe, discutir sobre jogos de tabuleiro e falar sobre nada. Não vou postar nenhum preço. Se você leu até aqui esperando vingança, desculpe. A única vingança que eu queria era uma vida que não dependesse deles. A única atualização que vale a pena dar é esta: em cada lugar em que estou agora, banco, praia, cozinha à meia-noite, reconheço a voz na minha própria cabeça. É minha. É calma. Ela diz coisas simples como: não, hoje não. Isso não é minha responsabilidade. Mamãe mandou mensagem ontem à noite. Estamos prontos para conversar se você parar de ser teimoso. Digitei e apaguei uma dúzia de respostas.
Depois escrevi a única que fazia sentido. Estou pronto para conversar quando vocês estiverem prontos para ouvir. Apertei enviar, coloquei o celular de lado e me voltei para Mara, que estava corrigindo provas na nossa mesa. Caneta vermelha, movendo-se devagar e organizada. Ela olhou para cima. Eu não expliquei. Não desabafei. Não fiz a velha dança. Quer chá? Perguntei. Ela sorriu. Sim. Fervi água. Sentamos. Existimos. Sem performance, sem fatura, sem livro de registros, só silêncio, do bom tipo. Eu costumava pensar que seria o filho mal se parasse de pagar tudo. Agora sei que sou apenas um homem que finalmente aprendeu a regra financeira mais simples que existe: proteger seu capital. Todo o resto, os outros só recebem juros, se houver sobra e somente se merecerem. Cansei de ser um cartão na carteira de outra pessoa. Estou casado. Sou feliz. E digo isso com toda sinceridade.